Quem disse que ir para a igreja não gera negócio? Hoje eu estou aqui com duas pessoas super conhecidas no mercado, cada um totalmente diferente do outro, mas que tem histórias incríveis que eu quero compartilhar com vocês. Estou aqui com vocês, Ricardo Minari e Gustavo Serafim, ambos diretores da Abbott, que eu tenho muito prazer de estar falando com eles hoje. Gustavo, vou começar com você, porque sua história é longa. Então eu vou aqui pegar meu celular para decorar, porque assim, foi difícil de decorar tudo. Você já foi bartender, você já trabalhou em circo, você já trabalhou com, só para contrariar, Vanessa Camargo, Latino, já fez site para essa galera, trabalhou na igreja, trabalhou no Hopi Hari, tô até cansada já. Uma produtora de vídeo, morou nos Estados Unidos, você deve ter uns 250 anos. Quase isso. Me conta um pouquinho, como que você fez isso tudo em tão pouco tempo e como é que você veio parar aqui? Mas sabe o que é engraçado? Porque, bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Já era uma insistência antiga, eu sei que você quer que eu esteja do outro lado da mesa, mas estamos aqui finalmente gravando. É interessante porque eu sempre admirei essa questão da pessoa ter uma bagagem, ter uma história, e o meu ritmo de vida, o meu estilo, desde pequeno, sempre foi. Eu mudei de escola muito rapidamente. A cada 2 anos eu estudei em uma escola diferente. E daí depois, na época que eu estava no circo, a gente fala um pouquinho melhor sobre isso depois, minha mãe falava, não, esse tipo de vida é muito assim, mambembe, né? Fica mudando. Eu falei, mas mãe, tipo, minha vida foi assim, desde pequeno você me criou para ser assim, a cada 2 anos eu estudei em uma escola diferente. Mas eu acho isso muito legal, eu gosto dessa experiência, eu acho que isso me trouxe muita coisa positiva em termos de conhecimento e de ter essa generalidade de conhecimento. Então eu sei de tudo um pouquinho, não sou um especialista, acho que hoje, principalmente agora no mundo de AI, isso está sendo muito bem visto, tem ajudado bastante, mas eu gosto de estar envolvido em várias coisas e ter esse conhecimento. Legal. E para quem não sabe, Gustavo Serafim é o nosso head de produtos. Esse podcast aqui, ele é todo... O responsável pelo podcast é o Gustavo. Gustavo se dedica demais. A gente também vai começar uma série de webinar que ele também vai liderar. E todos os produtos da Abbott de vídeo é ele que toca. Não sei nem como você tem tempo para isso tudo. A gente vai explorar daqui a pouco, mas não vou falar muito, porque senão depois ele vai reclamar que está trabalhando demais. Então, vou aqui passar um pouquinho para o Ricardo Minari, praticamente o nosso influenciador de dentro da Abbott, o LinkedIn, com mais de 23 ou 25 mil? 25 Ah, desculpa. 25 mil seguidores no LinkedIn. Então, obrigada, Ricardo. Eu sempre pedi para você estar do outro lado, você nunca quis. No meu caso é o contrário. No meu caso, eu tô daquele lado, ela sempre queria que eu estivesse aqui. Então, agora eu tô aqui. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. De nada. É amizade. Não, e é muito legal, assim, porque pouca gente conhece a história de vocês dois, pouca gente sabe que vocês trabalharam juntos, e a gente vai chegar lá. Antes disso, vou pedir só pro Ricardo começar falando um pouquinho de como que ele começou a carreira, até ele chegar aqui, não falando tudo, não dá o spoiler pra gente juntar depois com o do Gustavo, porque acho que muito pouca gente sabe mesmo, né, o que vocês fizeram junto, e eu acho legal, uma coisa super diferente, que a indústria... todo mundo tem curiosidade, no mínimo. Então, fala um pouquinho de você. O Serafim está na minha vida aí há um bom tempo já. A gente está juntos... 2009. Mais de 20 anos, quase. Desde 2009. Mais de 20 anos já. O pessoal realmente não sabe, porque ele é um cara muito mais reservado do que eu. Mas antes dele, eu comecei no mercado de internet. Comecei a trabalhar com 14 anos, um provedor de internet. E ali começou o gosto pela programação, tecnologia e tudo que vem junto com isso. Sempre fui um programador horrível. Era horrível nessa parte de tecnologia, sempre fui. Mas dava dinheiro. Então...
meu pai falava, você precisa ganhar dinheiro, aí eu não tenho dinheiro, você precisa ganhar. Então tá bom, então vamos ganhar dinheiro. Aí do provedor de internet, saí para uma empresa que mexia com mapas, inteligência geográfica. Trabalhei muito nessa parte de fazer inteligência geográfica, desenhar mapa, fazer o que era o começo do Waze, começo do Google Maps, criar inteligência dentro de um mapa para falar, isso aqui é um restaurante, aqui tem um buraco, esse tipo de coisa, lá atrás, no comecinho de tudo. E dali eu fui chamado para uma outra empresa, porque um dos parceiros dessa empresa veio trabalhar comigo e viu que essa parte de mapas poderia ser utilizada na parte de estratégia de guerra. Então eu comecei a trabalhar com equipamentos de guerra. A intenção era colocar a inteligência do mapa dentro da estratégia de guerra. Não aconteceu assim, dessa maneira, porque eu cheguei na empresa, existia um projeto que os 2 programadores que estavam trabalhando naquele projeto resolveram sumir. Os caras desapareceram e a pessoa que me chamou falou, Ricardo, te chamamos para isso aqui, mas infelizmente houve um sumiço. Os 2 programadores estavam trabalhando aqui, resolveram sumir, eu preciso que você pegue isso, você pega. Falei, claro. E então foram 8 meses de trabalhos ininterruptos, sem final de semana, sem feriado, mas eu era moleque, então para mim estava ótimo trabalhar desse jeito. E a recompensa no final era poder morar na Arábia Saudita para fazer a instalação desses produtos na Arábia Saudita. Então fui morar na Arábia Saudita um tempo, para um moleque de 19 anos, trabalhar com caminhão de guerra, que eram caminhões gigantescos, blindados, que atiravam foguete. Para mim era como se fosse o G.I. Joe. Eu subia em cima daquele caminhão, poder fazer toda aquela operação de guerra na Arábia Saudita, treinar o exército com 19 anos, você tá junto com o general, coronel, soldado, e todo mundo lá. Foi uma experiência, assim, absurda. Então viajei o reino inteiro da Arábia Saudita. E quando retornei, foi quando eu entrei na nossa indústria, que uma das pessoas também que trabalhou comigo dentro dessa empresa, ele viu uma situação, ele nunca tinha falado comigo, ele lembrou de uma situação que houve discussão sobre alguma coisa que estava acontecendo, ele lembrou de mim e me ligou. Olha, eu estou trabalhando numa empresa que faz set-top box, não tinha nem ideia do que era um set-top box. Ah não, aquelas caixinhas que ficam na tua casa para você assistir Sky, claro, a gente está programando para aquelas caixinhas. Eu falei, tá bom. E aí eu fui programar nessa parte de set-top box. Então comecei nessa empresa, como programador, fiquei ali 5 anos como programador e depois comecei a desenvolver. E aí no meio desse caminho de desenvolvimento, entre ser programador e CTO da empresa, foi quando eu conheci o meu amigo Gustavo Serafim e depois a gente continua o papo. Gente, a história de vocês é super inusitada, vocês são uns grandes mentirosos, porque assim, tipo, é muita história. Já posso falar que você cuspia fogo? No circo. Então vamos lá. Antes de conhecer o Ricardo, você por algum momento se envolveu com a atividade do circo? Foi. Na verdade, eu comecei minha carreira, vamos dizer assim, trabalhando com sonorização. Então, eu fazia a parte de sonorização para eventos. E de lá eu acabei pulando para trabalhar como técnico de som do Hopi Hari. Fiquei um tempo no Hopi Hari. O Hopi Hari, meus olhinhos brilharam para essa questão de circo. Tinha um grupo brasileiro, mas que morava na França, tinham acabado de chegar e foram prestar serviço dentro do Hopi Hari. E eu me apaixonei por isso. Me apaixonei, assim, de uma forma que, tipo, é isso que eu quero fazer. Não tenho aptidão nenhuma, pelo menos eu achava que não tinha nenhuma aptidão, mas eu quero fazer isso. E daí ficava lá no meu tempo livre com as 3 bolinhas, tentando jogar, para ver se eu aprendia a fazer alguma coisa. Eu incomodava o grupo lá, porque eu queria aprender. E... O que você aprendeu? Depois eu me especializei na parte acrobática de solo e na parte acrobática aéreas. Então eu fazia tecido, fazia trapézio fixo, fazia lira, fazia essa parte então de acrobalance, que são acrobacias de solo. E daí o resto a gente acaba fazendo, que é a pirofagia, cuspir fogo, fazer malabares. Chegou na hora que eu queria. Faz parte do processo aqui. Então, quem quiser ver Gustavo Serafim, por favor, marca. Próximo evento da Abbots. No próximo evento da Abbots, por favor, marca o Gustavo, ou então bota no comentário, quero ver o Gustavo Serafim cuspindo fogo. Eu não posso, queima a barba, então não dá de fazer. Mas foi um período muito legal da minha vida, assim, abriu muitas portas em termos de network, de conhecimento,
Sempre fui ligado a eventos, trabalhei com produção de vídeo, trabalhei em estúdio, Isso foi sempre agregando um pouquinho, né, para depois a minha vida profissional ser alavancada por esses itens todos que eu fui participando. Durante o meu período de circo, uma apresentação que a gente foi fazer foi em Natal para o Sebrae, e daí a empresa que contratou a gente, que era uma produtora de eventos, durante o evento me contratou para trabalhar como produtor de eventos. E daí o meu grupo de circo veio embora, eu fiquei ainda no restante dos dias e depois trabalhei um tempo nessa produtora de eventos. Então sempre foi assim uma coisa ligada na outra, até o que o Ricardo comentou, né? Ele estava numa empresa, a pessoa lembrou, porque então, teve muito essa questão na minha vida, de estar interligando uma empresa na outra. Nossa, que legal. É uma história bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Por isso que eu fiz questão de trazer vocês dois ter melhores histórias aqui. E, Ricardo, você, apesar de não ter foto nenhuma, não ter nenhuma comprovação que você de fato fez e dirigiu o tanque como você disse que dirigiu. Não tem comprovação nenhuma, você realmente fez. Eu tenho foto do circo, hein? Você não tem foto nenhuma, então pode ser que tenha existido, pode ser que não. Mas você voltou e... Eu não sei como, e você conta, por favor, pra gente, de onde você saiu de treinar exército com armamento e com tanque de guerra para ser treinado para ser pastor da igreja evangélica. Por favor. O que aconteceu foi que logo que eu voltei, que eu comecei nessa parte de mídia, set-top box, depois de um tempo começou um período familiar um pouco conturbado, e a gente sempre foi uma educação evangélica, cristã evangélica. E meu pai era pastor voluntário, mas era pastor, e eu sempre vivi nesse meio. Então, assim, não que eu tenha ido para esse meio, eu sempre fui desse meio. E a hora que eu cheguei para trabalhar com mídia e estava nessa situação, em um determinado momento, o pessoal resolveu fazer uma missão para a África, missão humanitária para a África. E no meio daquela situação toda, eu falei, cara, eu acho que eu estou precisando disso. Não estou... Mais do que ajudar alguém, eu estou precisando ir para lá para poder limpar minha cabeça. Porque eu vou para a África, eu vou ficar 20 dias lá. Não vai ter celular, não vai ter internet. E eu vou conseguir pensar no que eu vou fazer da minha vida. E assim foi. Fui para lá, ganhei muito mais do que dei nessa viagem. Inclusive, me trouxe um presente que eu acabei compartilhando depois com o Serafim, que foi a criação da nossa empresa. Mas assim que eu voltei... Você tirou um sabático na África numa missão humanitária. Foi basicamente isso que você fez. 20 dias só, exato. Foi uma viagem como umas férias de trabalho. Assim que eu voltei de lá, eu estava na igreja, e um amigo meu, e aí entra um pouco de como eu conheci o Serafim. Eu estava jantando lá num lugar, no meio desse treinamento, que você falou, treinamento para o pastor, e um amigo em comum falou, cara, eu trouxe um amigo meu, de Vinhedo, aqui para São José dos Campos, mas a coisa não deu muito certo. Você não tem nada para ele aí? Você não sabe de alguma coisa onde ele possa poder, sei lá, trabalhar com você? E eu sempre estive nesse negócio de empreendedorismo, sempre gostei dessa coisa. E eu tive a ideia de começar a vender brinquedo. Então, assim, eu tinha... Comecei a vender brinquedo. Então, assim, eu vendia aqueles... Alto-falante. Isso, não sabia essa parte da história. Os porquinhos. Os porquinhos. Então, eu comecei a vender, tinha aqueles porquinhos que eram alto-falante. Buba? Era Buba? Buba. Era Buba. Eu criei uma empresa chamada Buba. Ela vendia porquinho que era alto-falante, ela vendia skate, ela vendia bicicleta, ela vendia um monte de coisa. E ele falou, cara, ele trabalha no circo. Eu falei, ok, mas o que tem a ver um cara que trabalha no circo com isso? Bicicleta de 2 rodas, não tinha uma só. Não, mas ele faz design, ele é muito bom na parte de design. Conversa com ele. E foi a hora que eu marquei de conversar com o Serafim. E, cara, foi a paixão à primeira vista ali. A gente começou a trabalhar juntos nesse negócio. O site ficou sensacional, já começou a funcionar. Eu já comecei a vender meus porquinhos pelo site. Já comecei a vender as minhas bicicletas, meus skates por ali. E ali começou esse relacionamento que foi um pouco pra frente aí, que eu deixo depois pra ele continuar a história. Que legal, gente. Não, é assim, tipo... Eu não sabia da parte do brinquedo, desculpa, porque me pegou surpresa, me deu um pouquinho.
não tinha contado isso antes. Isso é combinado antes. E sorveteria na história também. Sorveteria, eu soube da sorveteria que não sabia vender no inverno. Da sorveteria eu já tô sabendo. Mas assim, e Serafim, e você na igreja, você era uma pessoa religiosa ou você entrou para trabalhar? Não, sempre fui, assim, na verdade eu não gosto do título religioso. Até hoje eu não tenho alguma cisma com a questão da religião em si, mas sempre fui uma pessoa cristã, sempre frequentei a igreja. Meu pai também é pastor de igreja, na verdade, a linhagem familiar, avós, tios e assim por diante. E por estar envolvido dentro da igreja e ser filho de pastor, isso acaba te colocando uma certa evidência, né? Então você acaba tendo uma posição meio que de liderança para algumas coisas, e comecei a me envolver com música, queria tocar bateria, sou péssimo, tá? Mas comecei a tocar bateria, e por conta de tocar bateria, montamos um grupo de adolescentes, a gente queria tocar na igreja e só não podia tocar porque não tinha ninguém que ligasse o som, que fizesse, e foi aí que eu me envolvi com a questão do som. Então, assim, sempre foi me envolvendo com esses movimentos. E tecnologia sempre foi parte da minha vida, de uma forma ou de outra. Mesmo na época do circo, eu estava no circo e eu fazia site, eu fazia o site do nosso grupo. Então, assim, sempre tinha essa ligação tecnológica ao redor. E igreja é isso, eu acho que é um grande network também, abre muitas portas. Legal. E quando você entrou para trabalhar com a igreja, o Ricardo tá fazendo o quê? Na verdade, assim, eu fui, então, ele comentou, né, eu fui para São José dos Campos para ser diretor de um programa de televisão. Tinha um programa na Band, que é a igreja que o Minari participava, tinha. Eu fui para lá para dirigir esse programa. Depois de alguns meses, acabou não dando muito certo e eu voltei a fazer site. E uma pessoa até já tinha um contrato com a empresa que o Ricardo trabalhava, me subcontratou para fazer os sites, e daí eu fui lá, ajudei a fazer, e acabou rolando isso. Eu fui para a empresa que ele trabalhava, de set-top box, e ele me fez uma proposta de ficar fixo só com a empresa. E daí eu falei, não sei se é tão interessante assim, porque nesse momento eu estava prestando serviço para uma empresa que fazia consultoria e blogs para artistas. Levi Fidelix, Vanessa Camargo e assim vai. E eu estava nessa pegada de fazer sites, fazer blogs, e ele fez a proposta. Eu estava com um filho pequeno, numa cidade diferente, tinha recém-chegado de São José dos Campos, acabei topando e fui para lá. E dentro dessa empresa, bom, eu sempre fui muito aventureiro e muito autodidata. Temos um e-commerce. Eu era o design gráfico ali do negócio, tinha um time de desenvolvedores que programava para o set-top box. Eu era fichinha, não sabia muita coisa de programação, né? Não, mas temos que tocar o e-commerce. Beleza, eu tô dentro, vamos fazer o e-commerce. Daí fui fazer um curso de Google Analytics em São Paulo para poder interagir ali, fazer o e-commerce crescer. E por essa vontade de ser, nas horas do café, o Ricardo era uma pessoa que sempre vinha conversar de tecnologia. E a maioria das pessoas, desculpa quem está assistindo aí, era dessa empresa, mas assim, não, parece que não se empolgava muito com a tecnologia, assim, e eu sempre dava corda, ou vice-versa, a respeito disso. Ele vinha, tal coisa, saiu, né? Eu vivi em eventos de web em São Paulo, então a gente sempre tinha assunto para conversar. Até que ele veio com a ideia da questão do streaming. E, eu não sabia nada de streaming, sabia nada. Não, beleza, vamos embora, vamos aprender. Vamos lá, compramos um curso de Wowza para fazer, e daí tinha as aulas lá online. Nossa, na época era muito ruim fazer aula online. Bom, por conta da minha família também, né, do histórico de morar no exterior, então eu já tinha um inglês razoável, tinha um pessoal que vinha de fora para a empresa lá. Eu lembro uma vez que vieram uns chineses para falar alguma coisa de equipamento, o Ricardo não estava, e daí me chamaram para ir lá conversar por conta do inglês. Então esse tipo de coisa acabou fazendo eu, assim, despontar ou aparecer, enfim, chamei a atenção do meu chefe. E meu chefe viu esse potencial, me acho, eu que ele fala melhor, mas foi aí que rolou essa química de fazer algo junto. Que legal. E assim, quando eu fui para a África,
Como eu falei, eu fui sem pretensão nenhuma, fui com pretensão de me ajudar, foi bem egoísta mesmo. Mais do que ajudar, porque eu não sabia fazer nada. O pessoal falou, tá indo gente de circo, tá indo gente de empresa, tá indo gente de nutricionismo, nutrição, desculpa. E eu fiquei pensando, como eu posso ajudar? A pessoa falou assim, olha, que a gente precisa de mão. Eu falei, tá bom, vamos lá, eu vou com a minha mão então, né? Eu cheguei lá e comecei a ajudar em testes oftalmológicos. Fiquei ajudando o pessoal. Em determinado momento, a gente foi visitar uma creche de uma missionária que estava em Senegal. Acho que a cidade era Joabe. Chegamos na creche. Ao redor da creche era muito, muito, muito estragado. Era todo destruído. Dentro da creche era tudo lindo. Ela fazia um trabalho assim absurdamente bonito. E as crianças estavam arrumadas, elas tinham alimentação, elas eram educadas. E quando eu cheguei lá, eu fiquei olhando e falei assim, o que você usa para educar essas crianças? Ah, o mimeógrafo. Eu falei, não. Cara, o mimeógrafo eu via quando eu era moleque, não é possível, você usa mimeógrafo. Assim, pra quem não sabe, mimeógrafo é aquele aparelho assim, que parece um rolo de macarrão gigante de metal, você põe um pouquinho de álcool, põe ali a matriz para imprimir os desenhos e vai colocando folha de sulfite. Só lembra do cheiro do álcool. Só cheiro do cheiro do álcool. É um xerox manual. E ela, com cheiro de álcool. E com cheiro de álcool. E ela começou a falar, eu falei, não é possível. A igreja que eu frequentava era uma igreja que criava muito conteúdo. Eles eram muito bons de teatro, de música, de histórias, principalmente para crianças. Falei, cara, como que eu tiro esse conteúdo que está lá na igreja e consigo transformar esse conteúdo para que ele chegue aqui? Isso foi em que ano? Nossa, não sei. 2010. Por aí. Isso, por aí. Eu sei que a hora que eu cheguei na igreja pensando nisso, comecei a ter essa ideia. Cara, eu trabalho com vídeo. O streaming já não era mais proibitivo. Já tinha o começo de YouTube, já tinha alguma coisa. Só que assim, eu comecei a olhar como primeiro uma parte filantrópica, até que a gente olhou para dentro da solução como algo comercial. E eu falei com o Serafim. Falei, cara, o Serafim falou, olha, eu sou circense, trabalho com parte de e-commerce, mas eu não sei programar. Aí eu falei também, já faz muito tempo que eu não programo, não queria mais programar, a gente chamou mais 2 pessoas. A gente começou uma empresa chamada LED. Não sei por que LED. Não? Acho que era porque era Dell ao contrário. Dell ao contrário. Era Dell ao contrário. A gente estava numa reunião, abrimos o laptop e estava escrito Dell. Dell ao contrário. Muita LED. criatividade. Total. E aí a gente começou a fazer mas era um nome maneiro. LED era legal. Eu tinha até... Até você dizer qual o significado do nome. Você até logotipo e tudo mais. E foi quando a gente começou a trabalhar na plataforma de streaming. Que... foi exatamente nesse período que a gente conseguiu juntar o pessoal, a gente se reunia em cafeteria, em tudo quanto é lugar que podia, para juntar e ter ideia, para começar a fazer uma empresa, né? Que a gente nem sabia que ia ser uma empresa, mas começar com a empresa. Eu realmente estou aqui meio chocada com a história de vocês, porque eu não sabia essa história toda. Eu não sei nem como é que vocês são amigos, porque, assim, tipo, é muita... Tem realmente uma coisa que une. E, assim, eu também vim de tecnologia. Eu odiava programar. E até, graças a Deus, um chefe meu, que quando era estagiário, falou assim, você não gosta de programar, né? Eu falei assim, eu odeio. Então, vou te ensinar uma outra coisa aqui, gerenciamento de projetos. Foi aí que eu saí de TI. E minha vida em TI durou 2 anos só, porque... Quando eu era de TI, eu colava, eu tinha que fazer os programinhas e eu ligava pro meu namorado na hora do almoço. Sem AI, hein? Sem AI. Aí eu ligava pro meu namorado na hora do almoço, do orelhão, perto do trabalho, falava pra ele o que eu tinha que fazer, tipo, uma data e hora. Aí, no final do dia, eu ligava pra ele do trabalho, que era só ele falar, não precisava eu falar. E aí ele me falava, o pessoal da Texaco, quando você ouvir isso, tá ferrado. Foi isso que aconteceu. E aí foi assim que eu fui, e aí eu evoluí e decidi sair da área. Mas assim, tipo, engraçado que, assim, todo mundo aqui é de tecnologia de uma forma geral, mesmo não atuando mais, só você que atua até hoje, né? E caminhos tão diferentes. Você fala em 2010 que você tiveram a ideia de montar a plataforma, de ir pro streaming. Um começo muito lá atrás, né? Muito lá atrás. 2010, e assim, tipo, foi 2010 que eu também comecei a estudar streaming, quando eu estava lá na Globo, e assim, não tinha ninguém desbravando isso. Foi uma ideia realmente muito
diferente? Vocês liam alguma coisa? Vocês viram em algum lugar essa ideia? De onde veio essa ideia de montar uma plataforma, montar um serviço de streaming? Acho que primeiramente veio da ideia de ajudar o pessoal lá na África. E depois, óbvio, que a gente começa a ver referência. Então, acho que uma das primeiras referências que a gente viu, óbvio, foi o YouTube, que na época estava começando, né? Estava ali no comecinho. E a Sambatec, né? Que foram... Verdade. Ali também, incrivelmente, Crosshost era uma das referências também, porque eles faziam streaming de rádio. Não era né? plataforma de vídeo, mas já faziam streaming e a gente ficava mirando. Né? E a gente começou a entender o que esses caras usam, para que eles servem, qual que é a diferença entre você usar um YouTube e você usar uma Sambatec, por que as pessoas tendo uma plataforma que é gratuita como o YouTube usam, na época, a Sambatec, né? É como porque O YouTube nem era tão forte. Não. Era mais Vimeo e tinha o Videolog, que tinha parceria com a UOL, alguma coisa aqui assim, que era brasileira, e que inclusive era uma plataforma muito legal. Mas... E aí foi dessas referências que a gente foi tirando. Então, peraí, o YouTube é aberto, mas uma empresa quer fazer um treinamento, como que ela faz? Já que aquela informação que está ali não pode ir para todo mundo. Você tem que ter um sistema de controle de conteúdo, você tem que ter um sistema de controle de usuário, você tem que ter isso, ter aquilo. E aí a gente começou a montar essa brincadeira toda. Mas de onde vocês pegavam a informação de tudo? Porque, vamos lá, 2010 foi muito no começo. Para eu entender como é que funcionava, eu tive que ir para um congresso lá fora para ver um projeto de streaming que na época, assim, tipo, chamava Projeto Canva, projeto da BBC, foi mais ou menos 2010, 2009, assim, tipo, 2009, 2010. Era tudo muito novo, ninguém imaginava o que era streaming. Essa é a grande verdade. Como é que vocês souberam isso? Como é que vocês chegaram, assim, tipo, entendeu? Como é que, não sei muito, de onde vocês pegaram a informação? O que o Ricardo vai falar, mas assim, para mim, eu acho que esse meu espírito aventureiro e de ser autodidata ajudou muito, e a questão do idioma. O falar e entender o inglês, eu acho que auxiliou muito ao buscar conteúdo de fora, que já estava mais adiantado que o pessoal aqui dentro no Brasil. Então, eu acho que eu sempre fui muito ligado, e isso eu acho que foi uma parte do fio condutor da nossa amizade no início, porque assim, ele vinha falar de algo para mim, eu falava, pô, não, eu vi isso, eu tô sabendo, não, tem tal coisa também, você viu? Não, é verdade, eu vi. Então, a gente tinha esse assunto, porque a gente estava a todo momento buscando. Eu acho que, para mim, por exemplo, tinha a Webmaster, aqui em São Paulo, que era uma referência na área de desenvolvimento, de despontar. Eles traziam um pessoal muito legal para as palestras, para os eventos que tinham. Eu lembro quando eu fiquei sabendo do Twitter, não vou dizer, foi um dos primeiros do Brasil, mas assim, foi a primeira leva de pessoas a entrar no Twitter, eu fui por conta desses eventos. Então a gente estava sempre muito antenado no que estava de novidade no mercado tecnológico. E eu sempre fui muito empolgado, visionário e preguiçoso. Então, assim, eu vinha... aconteceu... A verdade foi essa, eles conhecem muito bem. Aí você arrumou uma pessoa para se encostar isso e fazer para você a ideia que você tive, porque você é um visionário. É isso aí. Então, assim, basicamente, você é o visionário e o Serafim foi a mula. Eu cheguei Entendi. Eu falei assim, cara, eu tô com essa ideia, como que a gente faria isso? E a capacidade autodidata do Serafim é algo incrível. Incrível. Assim, a gente já viu isso várias vezes acontecendo. Na época, ninguém... Imagina, pouco se falava de streaming, pouco se falava de cloud. O Serafim, eu acho que chegou uma época que ele estava quase tipo um dos 10 caras que mais conhecia de Amazon, AWS no Brasil. A gente começou com a Amazon, a gente precisava colocar as coisas. A Amazon, a AWS estava chegando no Brasil. Engraçado, eu tenho umas camisetas velhas. Eu tinha uma camiseta até pouco tempo atrás do primeiro summit da AWS que aconteceu no Brasil. E daí logo eles criaram um site, era muito ruim para algumas pessoas, a gente tirou, o rapaz que trabalhava comigo, a gente fez a certificação da AWS, então tinha, sei lá, acho que 50 pessoas no Brasil que apareciam nesse site do certificado AWS, e cara, eu não era programador, não era, mas acho que essa questão de procurar, de ter a curiosidade, e streaming foi um negócio que no começo, quando o Ricardo apresentou a ideia, fez o olhinho brilhar igual tinha feito antes com o circo. É algo que chamou muita atenção. Não é só isso, né? Assim, você é curioso, e acho que aqui nós três temos um nível de curiosidade muito grande. Você você tem a curiosidade, você corre atrás, e você testa, e você estuda.
Eu também eu não faço essa parte. Eu sou curiosa, procuro hoje em dia do ChatGPT, procuro no Google e eu pergunto para alguém que eu não sei. Ou vejo um vídeo. Você não, você gosta de estudar e chegar até uma solução. E aí você tem, aí no meio do caminho, que eu já percebi, você tem um processo seu, que no meio do caminho você pensa numa outra ideia, que pode ser um paralelo, e aí vai atrás dessa outra ideia. E esse é um processo criativo muito legal, né? Que você nasce de um conhecimento de alguma coisa, quando você vai estudar ou aprofundar sobre aquela coisa, você tem uma ideia melhor ainda, e aí cria um paralelo daquilo e fica com 50 paralelos. Parece eu no meu laptop com mais ou menos 40 janelas do Chrome abertas. É por aí, é mais ou menos a mesma coisa. Não, e o mais interessante é que isso foi chave para o sucesso da continuidade da empresa, porque de LED, por que a gente mudou o nome de LED para UCast? Em determinado momento, tinha 2 caras que eram programadores, estavam ajudando a gente, o Serafim não programava, o Serafim fazia o design, eu fazia a parte comercial, a parte executiva da empresa. E eu lembro como se fosse hoje. A gente estava sentado lá, eu ainda trabalhava no VisionTech, estava sentado, um dia liga o Serafim para mim, gaguejando. A gente vendia as primeiras versões da plataforma da LED, a gente vendia para igrejas, e geralmente eram igrejas que usavam pouco, porque, imagina, igreja em streaming, né? Naquela época não era tão comum assim você. Então as igrejas começaram a entender que poderiam colocar aquele conteúdo dentro da internet. E eles começaram a transmitir conteúdo de cultos, conteúdo de cursos e tudo mais. Nós fechamos 4, 5 igrejas na época. Uma das igrejas que menos usava, ela resolveu chamar um cantor muito famoso, chamado Thales Roberto. E um pastor muito famoso chamado Silas Malafaia. Ele foi pregar e o cara foi cantar. Infelizmente... Tudo isso no mesmo evento. Era o cartão de crédito dele, né? Infelizmente, com esse brilhantismo todo, a plataforma funcionou. E assim, milhares de pessoas entraram para ver aquele culto de graça, né? E a gente não tinha colocado nenhum tipo de barreira, porque a gente não sabia o quanto que aquilo podia crescer. Era amigo, a igreja consumia muito pouco. Me liga o Serafim e fala: ô Rick, pelo amor, o que foi? Cara, bombou o evento. E a coisa funcionou, que é uma beleza. Vai, que bom. Falou, não, que bom não, cara, é seu cartão que tá lá. E aí chegou uma conta de cartão pra mim. Que hoje, pra mim, graças a Deus, não seria muita coisa. Mas na época era muita coisa. Na época era. Era muita coisa. E era começou a AWS chegando, era dólar era chegando no cartão. Era muito caro, era dólar, era tudo. Então assim, chegou num ponto que terminou o evento, eu falei, corta. Ele falou, já não dá. O evento acabou. Então no outro dia eu fui ver o tamanho do rombo, né, dentro do meu cartão de crédito. Não deu outro, chamamos os 4, sentamos, falamos assim, vamos, um bom almoço, sentamos num lugar que pra gente, naquela época, era um baita lugar chique, sentamos num lugar e falamos assim, gente, aí, ó, aconteceu foi isso, a conta tá aqui, como nós vamos pagar essa conta? Aí um dos caras falou assim, eu não posso pagar, eu não quero isso pra mim, não. Eu falei assim, cara, vamos pro banco então. Não, eu também não quero dívida pra mim. E assim, no final das contas, um espirrou para um lado, outro espirrou para o outro. E o Serafim falou, cara, o jeito que eu posso ajudar é, eu saio do emprego e eu vou trabalhar 100% dentro da empresa. E eu falei, tá bom, e eu vou fazer o máximo possível para que a gente tenha mais clientes, para que isso também consiga fazer com que você tenha o que você precisa para você, para sua família, para o dia a dia, né? E aí foi assim que surgiu a UCast, né? O empreendimento... UCast, O empreendimento surgiu como uma plataforma de streaming para poder servir as igrejas, poder servir... Na época, eu acho que a gente já estava com o Grupo Semenzato. Fizemos a franquia do Semenzato. Tinha mais de, acho que, 30 micro franquias do Grupo Semenzato fazendo também treinamento com a gente. E, incrivelmente, era uma empresa lucrativa. Ela funcionava. E foi daí que surgiu a UCast, né, que depois veio se tornar a UCast, que é a empresa que hoje todo mundo conhece, mas que é uma empresa que foi tocada pelo Raul depois, que não tem nada a ver com a gente. Então, aí surgiu a UCast, que foi o início de tudo. Então, assim, a UCast não surgiu de um sucesso, a UCast surgiu de uma fuga de 2 sócios e a coragem do Serafim de sair da onde ele estava, do trabalho dele, que era seguro, para, acho que até por esse espírito mambembe, poder tocar a empresa, né?
Na verdade, dos dois, né? Porque, assim, tipo, vocês arriscaram muita coisa ali para fundar um negócio, não saber se daria certo lá no começo do streaming, que ninguém tinha certeza de nada, todo mundo botou a cara a tapa e todo mundo foi. Aquele espírito que a gente gosta de ver, né? Vamos fazer e depois a gente vê a conta. E quando dá certo nesse vamos, dá muito certo. Né? E quando você fica, pensa. E grandes empresas, até mesmo para... Vocês vão concordar com certeza, às vezes, para colocar um projeto novo no ar, que seja um streaming. Hoje em dia, em 2025, tem empresas que pensam muito para colocar um streaming no ar, gastando pouco, mas porque tem medo, porque não sabe como é que faz e porque não corre atrás. Então, assim, eu acho, talvez, né, assim, não sei se vocês concordam que a necessidade faz você correr mais atrás do negócio, né, e faz você estudar e querer fazer acontecer, ou se também é inerente da idade. Acho que sim. Acho que a necessidade faz a ocasião, mas tem uma coisa que eu acho que é importante, não é porque ele está aqui e é meu amigo, não, mas acho que por isso que é um profissional de sucesso. Mas foi essa questão visionária na época que o Ricardo teve de ter essa sacada. Na verdade, a gente começou, a plataforma de streaming era dentro do set-top box. A gente começou ali esse negócio. Depois que virou a parte web e tudo mais. Então, acho que esse ser visionário da forma como o Ricardo foi inicialmente, eu acho que isso contribuiu demais. Mais ou menos, se tiver a fórmula do sucesso, né? Uma pessoa que pensa, tem boas ideias, a outra que sabe executar muito bem, não tem nenhum... se você parar para pensar, não tem nenhum negócio... Não tem nenhum negócio que possa dar errado quando você tem uma pessoa que realmente pensa na estratégia e outra que executa muito bem. E foi um baita aprendizado. Foi. Esses anos ali da UCast inicial foi um grande aprendizado para mim, principalmente, e depois da saída para onde eu estou hoje, que estou até hoje na empresa que estou, foi toda a base. E assim, é legal porque se você pegar toda essa trajetória de vocês, o que vocês fizeram juntos, o que vocês pensam hoje, apesar de vocês não trabalharem mais juntos e trabalharem com coisas totalmente diferentes, diferentes um do outro, que eu quero dizer, vocês ainda pensam muito igual. Né? Você ainda pensa de forma estratégica, só que você pensa ainda em novas tecnologias, você pensa numa forma mais operacional, que a gente está fazendo, tipo, você não quer estar ali na frente, mas você sabe muito bem tocar. Depois que o negócio já está pensado e projetado, você é a melhor pessoa para tocar isso, né? Mas sempre na parte de inovação. Então, dessa forma, os dois chegaram em AI, de alguma forma. E assim... Eu acho que, além da parte técnica, parte operacional, parte complementar que a gente tem de conhecimento, a parte de combinar mesmo, de respeitar, de ter confiança. Eu acho que isso é muito importante quando você tem uma parceria, quando você tem uma sociedade. A confiança é tudo. Então eu sabia que, cara... fosse acontecer a cagada que fosse, o Serafim ia estar lá para segurar a onda, entendeu? E ele sabia do mesmo jeito. E vice-versa. Porque, assim, apesar de a gente ter a mesma idade, temos profissionais, como eu tive esse meu desvio pelo circo e tudo mais, esse lado profissional dentro do mercado tecnológico, o Ricardo começou muito mais novo do que eu. Ele já tinha uma experiência muito maior. Então, ter essa confiança. A gente saiu a primeira reunião de negócios, né, de investimento na empresa. Eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo ali. Eu tava na sombra do Ricardo, seguindo ele. Me enganou bem. Tava um confiando no outro, segurando a mão do outro. Exatamente. Estamos indo para algum lugar, não sei para onde, mas estamos indo. A primeira reunião de investimentos nossa, por isso que eu acho que assim, o pulo foi muito grande, porque a primeira reunião de investimento nossa foi no rooftop da Brigadeira, da Faria Lima, entendeu? Com uma porta de advogados juntos. Uma sala gigante de advogados. E assim, eu fingindo que tava tranquilo, mas olhando ali, falando assim, caramba, será? Será? Mas o interessante foi isso. O interessante foi que, mesmo sabendo que o Serafim não sabia programar, eu sabia que ele ia aprender. Então, as pessoas que saíram, que assim foram inclusive muito legais, que saíram, disseram não quero, mas deram suporte no que eles tinham feito até então. E as pessoas que chegaram depois também ajudaram muito nesse negócio.
Então, teve o Lunard que veio com a gente, que hoje é um MVP da Microsoft. Depois o Jonas também, que transformou toda a plataforma Microsoft em Django? Python? Em Python. Então, assim, é gente. Eu acho que tudo que você faz para ter sucesso, você precisa ainda das pessoas, da confiança, de gente que está ali junto e principalmente comemorando. Cara, cada coisa que a gente fazia, o nosso escritório, ele era, sei lá, um quarto disso aqui, metade disso aqui, era o nosso escritório. A mesa a gente fez um serralheiro. Uma mesa foi no serralheiro, o cara montou, a gente fez um desenho da mesa. A mesa era torta, toda zoada. O móvel era um móvel que eu tinha pegado da minha casa. A gente pegou todos os brinquedinhos que a gente tinha e colocou em cima. O brinquedinho que você vendia. Tinha, o porquinho. Naquela época. Tinha o porquinho. O porquinho tava lá. Então, assim, é um negócio que, apesar das dificuldades, te faz aprender, te faz ficar mais forte. É porque tinha alma também, né? Então, assim, tipo, eu acho que eu realmente acredito que todo negócio que você bota a alma ali dentro, né? E a alma que eu digo é assim, tipo, vontade, ou o seu tempo, o seu conhecimento, né? A sua vontade, não tem como dar errado, porque você vai correr atrás daquele negócio. Então, é um negócio que tinha alma. Sim. Então, não importa se tinha porquinho em cima da mesa, feita pelo serragadeiro, que o Serafim montou, né? O que importa é que você pensando e o outro fazendo, escravizando o Serafim, o importante é que funcionava desse jeito. Mas acho que é isso. Pessoas são a base de tudo. Até, né, já fazendo o gancho aqui para a parte de inteligência artificial, que acho que a gente tem trabalhado mais agora, pessoas ainda são a base. Não, é exatamente isso que eu ia falar. Assim, tipo, independente do que você faça. Então, assim, tipo, vamos lá. Você precisa de alguém para programar a inteligência artificial. Você precisa... E a inteligência artificial nunca vai ter a alma do negócio. Nunca vai ter a alma, nunca vai ter esse Uchan, né, que é o que faz dar certo. É muito operacional, digamos assim. Então, o que você vê hoje, Serafim? E eu vou começar com você. Que você acha que... Me fala um pouquinho primeiro, o que você tem feito com a AI, o que você tem percebido, que você tem estudado muitas ferramentas, o que você tem percebido, e me conta também o seguinte, por que você não coloca teus nomes lá na AI, se você tá com medo de virar Skynet? Tá, vamos lá. Na verdade, nem falando no começo, mas hoje eu sou diretor de tecnologia da FanHero, que é uma empresa americana, uma plataforma de vídeo, não mais só isso, mas dentro do grupo de empresas, tem uma empresa dedicada somente à inteligência artificial. E meu CEO, meu chefe lá, ele é muito, como o Ricardo, muito visionário, sempre está assim, né, à frente, na vanguarda da tecnologia. Então, sempre está impulsionando esse tipo de coisa. E daí a gente tem se esforçado para estar conhecendo. Eu tenho estado imerso na questão de inteligência artificial para não saber apenas como utilizar, mas aonde a gente pode chegar com isso. Porque os passos estão cada vez mais rápidos e maiores, né? Então, se você for ver o que a gente gerava de conteúdo dentro da plataforma nossa de vídeo, então a gente tem a possibilidade de gerar conteúdo com inteligência artificial. A pessoa não quer escrever, eu sou influencer, vagabundo, tô com preguiça, não quero ficar escrevendo artigo, você vai lá e clica e ele vai gerar o artigo para você, vai gerar o vídeo, vai gerar a imagem. O que a gente gerava de conteúdo há 6 meses atrás, para o que a gente consegue gerar hoje, o salto é impressionante de qualidade. O que vem acontecendo, por isso, quando você falou assim, nunca, não sei se eu digo nunca, nunca diga nunca, com AI, mas eu acho que a tecnologia, a forma como ela vem se desenvolvendo, até pouco tempo atrás, se você for ver a questão de eventos, então... a gente tem evento anual da Apple, do Google, apresentando o iPhone, né? E você fica aguardando ali aquele período para saber o que vai vir tecnologia. Cara, as empresas de AI têm apresentado coisas novas semanalmente. Então, assim, a velocidade que isso tem tomado, e daí como todos os profissionais executivos da área de tecnologia, da área de streaming, eu acho que precisam estar muito ligados, muito antenados no que está acontecendo,
não só para implementar no dia a dia, mas saber as limitações, até onde isso pode chegar. Como que eu consigo me antecipar com as soluções de tecnologia que às vezes nem existem ainda, mas eu sei que daqui mais 6 meses pode ter. Então eu já preciso estar preparado para isso. Então eu acho que isso é uma coisa interessante. Mudando aí um pouquinho, não sei se o Ricardo vai querer complementar, mas a parte de privacidade eu sou meio neurótico em relação a isso. Eu já fui mais, mas eu ainda prezo muito pela questão da privacidade. E vindo para cá até no caminho, eu estava escutando um podcast falando a respeito dos 3 pontos principais de preocupação, que é a privacidade, a segurança de dados, claro. Como que isso vai acontecer, e essa limitação. Porque até era o CEO do DeepMind do Google, que estava participando ali do bate-papo, e que, eles estão muito lá na frente, né? Eles estão na linha de frente mesmo do desenvolvimento de inteligência artificial. Ainda não sabem como vão lidar com certas coisas por conta da velocidade. A gente está avançando tão rapidamente, então eu tenho uma preocupação sim. Então eu procuro rodar os meus modelos localmente no meu computador dentro de casa, eu procuro não dar meus dados verdadeiros para o ChatGPT, e o que eu puder fazer para minimizar o meu footprint dentro da internet com o meu nome eu faço. Então se você buscar aí meu nome, provavelmente você não vai achar nada. O Waze sabe onde... O Google sabe onde você anda? Você usa o Waze? Não, eu desabilito todas as opções de salvar o histórico. Então, lá, é totalmente diferente do Ricardo, que, por exemplo, o ChatGPT dele sabe a vida dele. Eu entendo, porque assim, são 2 opostos. Isso eu, há muito tempo aprendi. Segurança é o oposto de comodidade. Quanto mais seguro você quer ter, menos facilidade, menos comodidade você é mais comedido, o Ricardo é mais atirado. Então tem que pesar. Eu quero mais segurança no meu aplicativo, eu vou ter que colocar um 2FA, eu vou ter que colocar uma senha mais complicada. E isso para o usuário é uma barreira, cria uma barreira para o usuário, mas você vai dar mais segurança. Então sempre tem que ficar pesando as 2 coisas, né? Faz todo sentido, porque o Ricardo é a pessoa que pensa na estratégia e que é a pessoa que é cara de pau, que convida, que faz aquele convite frio, que não conhece a pessoa que mora lá fora, que tem 50 milhões de seguidores, ele vai lá e fala com a pessoa como se fosse um vizinho dele, né? E você é o contrário do Gustavo, né, Ricardo? Assim, você usa o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial como médico, psicólogo, dá os seus dados, foto, então ele sabe da sua vida inteira. Eu já falei, já sou preguiçoso, não tem jeito. Então, quando eu vejo uma possibilidade de ter, como ele falou, ou você quer segurança ou você quer comodidade. Eu prezo pela comodidade. Óbvio que no futuro você vai pagar por isso. Óbvio, todo mundo vai pagar por isso uma hora. A comodidade sempre paga um preço. Mas eu uso como uma ferramenta. O que eu acho na parte de inteligência artificial que eu venho estudando é que realmente ainda, por isso que eu falo ainda, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, mas ainda a pessoa faz muita diferença dentro desse contexto. A criatividade, a empatia, isso. A alma daquela pessoa faz muita diferença, porque as pessoas viveram o que elas comunicam. A IA não viveu, a IA simplesmente comunica o que ela está pegando ali, juntando, é matemática, né? A pessoa viveu, a pessoa tem uma empatia, a pessoa tem um sentimento quando ela fala daquilo. Se vão conseguir colocar isso em AI, não sei. Então a gente vê inclusive o caso da Marisa Mayer, que agora foi super sucesso, né? Do Raoni. E para mim o brilhantismo não é da Marisa Mayer nem da inteligência artificial. O brilhantismo é do cara que teve a ideia de fazer aquilo, porque o roteiro dele é sensacional. Você dá risada com umas piadas bobas dele ali, mas que junto do contexto, usando a ferramenta da inteligência artificial, ele conseguiu trazer algo para a internet, que por isso que bombou, né? Porque, na verdade, não é a Marisa Mayer em si que faz sucesso. É o que ela fala, o que ela faz, Exato. como ela faz, Exato. que é quem está programando. Então, assim, tipo, eu também acredito que no final das contas, né, pelo menos por enquanto, não sei daqui a 40 anos, 30 anos, como é que vai ser. De repente, daqui a 30 anos, a gente não precisa nem de programador para isso, né? Daqui um ano. que a inteligência artificial vai acabar aprendendo a ter a criatividade, acho que ela vai absorvendo e vai se evoluindo. Até acredito nisso. Mas, por enquanto, durante as próximas décadas, a gente está salvo,
A gente tem que correr para as montanhas. Então, por enquanto, assim, tipo, a ideia é... E assim, tipo, e eu falo isso a curto, médio prazo, não é nem médio, assim, tipo, a curto, médio de que você precisa saber pelo menos operar. Pelo menos, assim, tipo, você tem que ter a criatividade. Cada vez mais os cargos operacionais estão perdendo espaço, estão perdendo seus empregos, né, para AI. Essa é a grande realidade. Eu acho que é uma troca, porque muito se fala assim, do medo do replacement, né? Então, eu acho que não é só isso. Eu estava citando uma frase, até pouco tempo atrás eu parei de falar, quando dizia assim, a AI não vai substituir você, mas uma pessoa com AI vai. Uma pessoa que saiba usar bem AI vai te substituir. Eu acho que isso já é uma realidade que já tem acontecido, mas eu acho que aos poucos o uso de AI vai substituir pessoas no sentido de troca. É o que aconteceu na Revolução Industrial. A Revolução Industrial não acabou com os empregos, mas houve uma troca, um remanejamento, né? Então, aquelas áreas, o cargo de office boy não existe mais hoje em dia. Então, algumas funções vão sendo substituídas, não a pessoa em si. A pessoa, é óbvio, tem que se adequar e tem que se modernizar e tem que se encaixar. E a evolução você não consegue travar ou parar a evolução, você consegue até atrasar. Mas é a mesma coisa que eu falo do streaming e do fast channel, né? Assim, tipo, em alguns mercados, até mesmo o brasileiro está bem atrasado em relação aos Estados Unidos, Europa, mas você não consegue parar a evolução, porque o mercado de streaming, mercado de fast é uma evolução, né? Mas você consegue atrasar bastante, incomodar e etc. Mas o inevitável como já diz o nome, inevitável. Você não tem como, né, fugir muito disso. Você, Ricardo, o que você pensa em relação à AI? Eu sei que você estuda bastante, você é um entusiasta, apesar de que agora você está um pouco mais distante, né, do negócio, mas você é um cara que está em constante evolução. Você, de novo, como todo mundo já sabe, como o Gustavo já falou tantas vezes, você é o cara de estratégia, né, que você pensa lá na frente, você pode não estar trabalhando com isso agora, no entanto, eu tenho certeza que você já tem um plano na sua cabeça. Não, depois que eu consegui fazer... Planos, ele sempre tem planos. Depois que eu consegui desenvolver, que os programadores não me matam, depois que eu desenvolvi 3 plataformas no último mês, basicamente, usando inteligência artificial, você vê o poder que aquilo tem. Meu conhecimento de programação hoje é zero, é nulo. Então, hoje, conversando com o Mark Tawil, durante o outro podcast, ele falou o nome da pessoa que falou essa frase, eu não me lembro. Ele falou que hoje quem vai vencer não é de acordo com o que ele sabe, mas como ele se adapta ao que ele não sabe. Porque tem tanta coisa chegando que se você não se adaptar, você realmente vai ficar para trás. Então, eu acho que a parte de inteligência artificial hoje, a grande questão é, você tem que se inteirar pelo menos do que está acontecendo. Você tem que saber quais as ferramentas, você tem que saber usar essas ferramentas, você tem que saber onde usar cada ferramenta e você tem que pelo menos ler. Porque se você não lê, se você não se informa, você não sabe o que está acontecendo. E aí você fica parado olhando e falando, nossa, a AI vai roubar meu emprego. Sim, se você estiver parado, sem fazer nada, a AI vai roubar teu emprego. Porque alguém que está estudando... Mas você sabe o que é interessante? Assim, tem um artigo, eu li recentemente, que fala assim, a revolta dos júniors, né? Então, tem o sênior, né, e o júnior ali no desenvolvimento. E daí o artigo era esse, a revolta dos júniors, por quê? Porque os desenvolvedores mais velhos, um por comodidade, outra por uma certa soberba, de saber que eu sei muito mais, e acomodação, vão ficando parados no tempo, enquanto que os júniors, eles estão... Essa tecnologia é inerente a eles, né? Os nossos filhos ali que já estão nascendo com isso e estão vendo no dia a dia deles o uso de inteligência artificial. Então, para eles é muito mais fácil utilizar do que o pessoal mais velho. Por conta disso, óbvio, entra a questão monetária. Júnior é muito mais barato do que um sênior, né? Então, a probabilidade de empresas estarem contratando mais pessoas júniors com o skill de dominar a inteligência artificial e produzir muito mais, e ser muito mais barato, é muito maior. Então o artigo falava muito a respeito disso, né, da revolta dos júniors, que até pouco tempo atrás era dificuldade. Pô, ninguém queria contratar um júnior, porque não tem experiência, não tem nada, né? Então rolava muito isso.
Então, eu acho que a pessoa ser curioso, claro, mas pelo menos ter esse interesse de ver o que está acontecendo, se inteirar, né, para pelo menos aprender, porque no final das contas, você falou, os desenvolvedores que, né, me desculpem aí, mas via de regra é isso que está acontecendo hoje. Hoje, um desenvolvedor que não utiliza ferramentas, e não é só nessa área não, tá? Mas, assim, desenvolvedor que não utiliza ferramentas de AI para o aumento da sua produtividade, vão ser substituídos. Vão ficar para trás e vão ser substituídos. Então, é que Gen Z, então, assim, tipo, de tudo aqui que a gente está falando, né? Então, assim, tipo, algumas conclusões. Gen Z já nasce no contexto, já nasce no meio, então é simplesmente entrar e começar a fazer, né? Mas o pessoal da nossa geração, 40 anos, 50 anos, está no mercado de trabalho, né? Então, você comentou sobre a soberba, é isso que eu estava pensando. Eu acho que chegou um momento de ter muita humildade e parar e falar assim, não sei como que vai ser isso. Como que eu vou fazer? E aí o cara volta para estudar. Porque tem que estudar. E aí você tem que ter a resiliência também, né? Porque nem todo mundo consegue. Vamos lá, a gente está falando de 3 pessoas aqui que vieram do mercado de tecnologia, que você ainda trabalha no mercado de tecnologia e que tem noção do que está acontecendo da evolução de AI, né? Mas vamos pegar uma profissão que não utilize tanto tecnologia assim. Vamos pegar um professor, né? Então, essa pessoa, né, ela tem que ter, assim, tipo, uma resiliência muito maior, né, até mesmo do que a nossa, para tentativa e erro, para chegar até lá. A gente ainda, pelo menos, ainda tem uma noção, tipo, de tecnologia que a gente ainda consegue trafegar. Mas se você parar para pensar das pessoas que não conseguem hoje usar nem mesmo features de ChatGPT, de LinkedIn, realmente pode ser um problema, né? Então, para esse pessoal aí, é um alerta, não laranja, mas vermelho, de que alguma coisa tem que mudar. É um desafio, porque assim, eu tenho um amigo que é professor universitário, veio da área de tecnologia, mas é professor universitário hoje, e a gente, sempre que pode, conversa um pouco a respeito disso. Eu acho que já existia uma barreira. Tinha muitos professores que não sabiam gravar um videozinho para passar na aula. Época de pandemia, cara, o que tinha de professor e de gente da área de educação tendo dificuldade de ligar o Zoom para poder fazer a videoaula com os alunos ali, era muito grande. Então, assim, desculpa, mas é isso, tem que se atualizar. É a modernidade. Não tem muito o que fazer, né? Eu acho que, assim, o pessoal da nossa idade, o pessoal mais velho, eu acho que tem uma vantagem quando quer estudar e se inteirar do assunto, que é a bagagem, a experiência que vem acumulada junto com isso. Então, quando ele começa a utilizar, ele vem com uma visão diferente que essa geração mais nova não tem. E eu acho que isso é um ganho muito positivo para o mercado. Como profissional, é muito melhor você contratar uma pessoa assim, né, do que os mais novos. Isso é uma oportunidade também, porque hoje você vê várias empresas que estão se posicionando exatamente em ajudar esse tipo de gente. Então, assim, hoje você tem muita gente já, por exemplo, ajudando o médico a usar inteligência artificial. Porque o médico não usa tecnologia. Ele é um dos, assim, sabidamente, é um dos profissionais que realmente tem uma aversão a isso. Porque ele não precisava no passado, né? A maioria dos médicos, eles têm o conhecimento deles e eles não estão ali no dia a dia com computador, com e-mail, porque eles estão atendendo gente, eles estão fazendo o que eles precisam fazer. E hoje você tem muita gente que está se colocando nessa posição para ser uma agência para ajudar médicos. A gente tem um cliente nosso que tem uma plataforma de ensino ali, uma universidade, uma educação à distância, só focada em ensinar o uso de inteligência artificial para médicos. Então. É mais ou menos o que a gente vai ter que fazer, não só de inteligência artificial, mas de todo esse ecossistema do streaming, né? A gente estava falando assim, tipo, a inteligência artificial, ela também entra no ecossistema do streaming, e é isso que a gente vai ter que fazer nos próximos. A gente já está se preparando para isso, para a gente trabalhar no programa acadêmico, no Streaming Academy, para ensinar, para criar regras para normatizar e também para equalizar a informação entre toda a comunidade. Se hoje a nossa comunidade já tem uma dificuldade muito grande em saber a discernir, né, as diferenças entre broadcast e streaming,
né? Imagina quando a gente coloca uma ferramenta a mais, um fator a mais, que é o AI, que é totalmente diferente do que a gente já viu até hoje. Então, acho que é isso que eu acho que a gente pode contribuir muito como associação, juntar gente que sabe sobre AI, que sabe usar AI no streaming ou em vídeo. Eu acho que a gente tem um trabalho muito legal pela frente e que a gente pode realmente ajudar e capacitar profissionais para que não tenha esse problema que a gente hoje está pensando aqui, para que seja uma coisa mais natural, que todo mundo entre no mercado de trabalho já sabendo o futuro e não ficar com esse medo de colocar dado no Google para o Google não saber onde é que você está. Então, acho que também tem isso, né? Porque em algum momento vai chegar a questão da segurança. Sim. Né? Hoje a gente não está falando muito disso, quer dizer, estão falando muito na autoesfera, mas aqui dentro a gente só tem gente que está com medo de virar Skynet, mas né? Quem realmente está trabalhando, quais são as empresas que realmente estão trabalhando para assegurar que isso nunca aconteça? Então, assim, tipo, eu acho que deve ter, não é uma informação que chega para todo mundo, mas eu acho que isso aí, nos próximos anos, vai estar sendo muito mais falado do que agora. Né? E aí a gente passa por tudo, que se você parar para pensar, uma plataforma de streaming tem todos os seus dados. Um set-top box que está conectado tem todos os seus dados. Então, acho que é por aí. Gente, a gente já está falando aqui pra caramba, e por mim eu falaria aqui por mais dias e dias, eu já tô querendo chamar vocês há muito tempo, muito obrigado, eu acho que vai valer um próximo encontro aí, e a gente vai se falando. Muito obrigada, Gustavo, por dividir a história. Obrigado vocês, acho que o papo é sempre muito bom, com pessoas legais como vocês, melhor ainda. Eu acho que fica o lembrete, né, ou a dica, eu acho que seja curioso, acho que vá atrás de informação, procure saber se inteirar, independente da idade, independente do nicho do mercado. Claro, o nosso mercado de streaming, OTT, acho que está mais inerente à tecnologia, então precisa ser um pouquinho mais antenado ao que está acontecendo. Eu acho que a Abbott está aqui para dar o suporte necessário, o Minari está aqui para dar as consultorias de AI, então busquem informação, entrem em contato, vamos trocar ideia, vamos nos ajudar e vamos crescer juntos, principalmente nesse novo momento. Legal. E Ricardo, qual é a dica que você daria? Não é com certeza não é, vamos pensar em alguma coisa para fazer isso funcionar, vamos pensar em alguma coisa para não deixar isso acontecer. Eu acho que a melhor maneira de você aprender a mexer com AI é encontrar alguma coisa que você possa fazer. Colocar a mão na massa mesmo e ver aquilo acontecendo e colocar para funcionar. Eu acho que assim que é a melhor maneira de aprender. E fora isso, se a gente pensar numa imagem maior, é você começar a pensar um pouquinho mais em melhorar como pessoa. Porque se você continuar vivendo como um robô, realmente a AI vai te pegar, vai pegar seu emprego, vai te diminuir. Se você quer ser aumentado, você tem que se aumentar como pessoa, trabalhar empatia, trabalhar curiosidade, trabalhar estudo, trabalhar propósito. Isso vai fazer com que você chegue a um ponto onde você pode ser aumentado pelo AI e não diminuído. E em relação à Abbott, você acha que dá para fazer alguma coisa? Você acha que... O que a gente consegue fazer por aqui? Eu acho que dá para fazer muita coisa. A gente já vinha conversando sobre isso, né? Acho que dá para usar AI para ajudar essas pessoas que estão começando. Ela quer te pegar no vídeo para ficar gravado. Depois vai ter que fazer. O que tá gravado vai ter que fazer. A gente estava falando, ajudar essas pessoas que estão no nosso mercado acontecendo muitos layoffs, muita gente sendo demitida, usar AI para poder recolocar essas pessoas, já que a AI está tirando emprego, usar AI para recolocar essas pessoas. Então fala um pouco da ferramenta que você criou, acho que vale a pena aqui. A gente vai estar colocando dentro do site da Abbott também, em breve. Fala um pouquinho. Quando eu falo usar o que você realmente... algum propósito, alguma ferramenta que você tenha uma finalidade para isso, a melhor maneira de aprender, eu comecei a receber muita mensagem de amigo meu que foi afetado pelo layoff, afetado pelas demissões, principalmente das empresas grandes. E a primeira coisa que eu pensei é como eu uso o estudo que eu venho fazendo das ferramentas de AI para ajudar essas pessoas. Então eu criei uma ferramenta com AI? Com AI, e a AI deu um nome, eu preciso mudar esse nome, mas chama Talent Unlock Community. Porque ainda falta criatividade para AI. Exatamente. Mas basicamente o que ela faz, ela tira da frente da pessoa que está buscando emprego esse processo complicado hoje de buscar emprego, que é você ficar preenchendo um montão de formulário, você não saber aonde você consegue acesso aos recrutadores, e a ferramenta é totalmente voluntária.
Então, o site é talent.humanoid.ai. O editor vai colocar aqui no rodapé. Exatamente, o editor vai colocar. O editor. E você que foi demitido, ou sabe de algum amigo que foi demitido no meio desse processo, você entra lá, faz um cadastro muito breve do seu perfil, de que quais são os seus expertise. E o mais legal que está acontecendo, e você é prova disso, é que as pessoas que estão lá, elas começam a se conversar. Essa é a parte mais legal. E essa vai ser a próxima etapa da ferramenta, que é colocar essas pessoas para se conversarem, porque são todos executivos com anos e anos de carreira, onde um pode ajudar o outro, entregar feedback, entregar mentoria, e isso vem acontecendo e eu acho isso super legal. Para mim, só isso já é uma vitória, você ter o pessoal se conversando, porque em algum momento essa pessoa vai se recolocar e vai ser de você que ela vai lembrar. Legal. Então, essa hora que você colocar começa logo a ver essa a coisa ferramenta funcionando. correndo para dentro Muito da bom. Abots, porque realmente acho que é uma coisa que a gente, quanto mais divulgação a gente tiver, melhor. Ajuda realmente todas as pessoas da comunidade. Está todo mundo com muito medo dos cargos que podem perder Sim. e dos que já perderam também. Mas já que é para fazer propaganda, deixa eu aproveitar. Tem modelmatch.in, a ferramenta que eu fiz para comparação de O modelos. editor vai colocar também. Então você pode selecionar 2, 3, 4 modelos diferentes de AI, inserir o mesmo prompt, comparar os resultados, ver preço, qual que é mais barato, qual que usa mais ou menos tokens, qual que dá o melhor resultado, de acordo com o sistema de evaluation ali dele. Então fica aí, é gratuita também. Então foi daí à que você disposição. abriu essas dicas, já foi... Eu fiz ela 100% com inteligência artificial, mas tá Mas à como é que ela disposição. funciona? Fala um pouquinho É isso, agora. é uma ferramenta de comparação de modelos. Então você pode inserir o prompt, seleciona, sei lá, um modelo gratuito do Meta, o OpenAI, ou o modelo do Anthropic, você seleciona ali os modelos de diferentes dimensões também, e você compara o resultado. Então, de acordo com a mesma pergunta que você fizer, você vai avaliar, poxa, porque às vezes tem muito isso, né? Qual modelo que eu vou utilizar? Eu não preciso do modelo top, caro, que vou pagar $50, 1 milhão de tokens. Eu posso ter um modelo muito mais simples e barato que, de repente, para aquela finalidade vai te dar o mesmo resultado. Então, a ferramenta é para isso, para você saber qual que seria o modelo mais barato e rápido para o tipo de aplicação que eu preciso. Ali você consegue ter um comparativo e depois ainda está em desenvolvimento a parte do gráfico de comparação. Você chegou lá. Mas que legal, o editor vai colocar também no Vai. texto. E, gente, muito obrigada. Como já falei antes, ficaria aqui mais 2 dias inteiros aqui falando com vocês e bebendo e comendo aqui, mas o produtor precisa almoçar. Precisa trabalhar, precisa voltar. Então, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por estar aqui com a gente até agora. Até a próxima.